noite, irmãos. Deus abençoe. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Convido a todos para abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 9, verso 16, verso 17. Primeiro Samuel 9, verso 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás, aqui na minha versão está por capitão, mas será por príncipe sobre o meu povo Israel. Ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou até a mim. E enquanto Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem, quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E eu gostaria também de ler o verso 20, na parte B, que diz o seguinte: porque já, 20 verso B, é para quem é todo este desejo de Israel? Porventura, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Esse texto ele vai dizer que Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, era considerado a menor dentre as tribos dos filhos de Jacó. E Saul, seu pai, foi enviado por seu pai para buscar algumas jumentas, não diz a quantidade, ele mais um moço, a percorrer as terras de Efraim à procura dessas jumentas. Só que procuraram por alguns dias e elas não foram encontradas. Só que esse homem que estava com Saul diz bem assim: existe em determinado local das terras de Efraim um vidente, porque o profeta naquele tempo era denominado vidente, onde ele faz saber tudo aquilo que nós procuramos e precisamos. E esse profeta, e esse Saul, esse homem usado por Deus, foi conduzido juntamente com Saul até o local onde se encontrava o profeta Samuel. Sendo que, da mesma forma que esse homem que estava com Saul foi usado para ser levado até o profeta, Deus, um dia antes da chegada de Saul, antecipou a chegada juntamente com o profeta Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, chegará alguém da terra de Benjamim, o qual tu ungirás príncipe sobre o meu povo Israel. Porque o clamor do meu povo tem chegado a mim, e eu os livrarei da mão dos filisteus. O povo de Israel, a nação de Israel, foi escolhida por Deus para governar as nações à sua volta. Mas só que o pecado, durante toda a trajetória em que o povo era conduzido na terra prometida, no período dos juízes, e agora nesse período em que estava sendo instituído o primeiro rei da nação de Israel, o povo corrompido no pecado, Deus havia se afastado do povo. Um povo que era para ser dominante as nações à sua volta, estava sendo dominado pelos opressores e haviam escravizado o povo de Israel. Só que no capítulo 8 do livro de Samuel, o povo, vendo que Samuel já era velho e que seus filhos não andavam na sua presença, apertando a Samuel, chegando a Samuel: visto que já és velho e teus filhos não andam na presença do Senhor, pedimos, dá-nos um rei, como todas as nações à nossa volta, dá-nos um rei. Samuel, contristado no seu coração, se indignou, mas Deus disse o seguinte para Samuel: não fiqueis chateado, não fiqueis entristecido, porque eles não estão ofendendo a ti,
estão ofendendo a mim. Esse povo, quando pediu por um rei, ignorou tudo aquilo que Deus tinha feito por esse povo, quando saiu da terra do Egito, quando entrou na terra prometida, e esqueceu de todos os feitos do Senhor. E agora, diante de Samuel, eles declaravam não ao Deus Todo-Poderoso, mas dá-nos um rei mortal, que possa nos conduzir diante das nossas batalhas. E assim foi feito. Saul foi instituído rei por Samuel. Quando ele chegou à presença de Saul, quando chegou à presença de Samuel, Samuel, como era o último juiz, um sacerdote e um profeta, ungiu Saul como um rei. E foi ungido rei. E profetizou 3 coisas na vida de Saul que aconteceria ainda no dia seguinte. Quando você sair daqui, você encontrará 2 pessoas. E essas 2 pessoas te dirá que foram encontradas jumentas de teu pai. Encontrará depois 3 pessoas. Uma delas conduzindo 3 cabritos, a outra conduzindo 3 pães e a outra conduzindo um odre de vinho. Uma delas te dará 2 pães, aceite. E em terceiro lugar, você encontrarás um grupo de profetas e você profetizarás com ele. Onde eu estou querendo dizer que nós não conseguimos falar de Saul sem falar de Davi. O Senhor instituiu Saul como rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E o que nós lemos aqui também no verso 20, na parte B desse versículo, vai dizer que todas as coisas do reino de Israel era para Saul e para toda a sua casa. Nós vamos entender que futuramente isso caiu nas mãos de Davi, mas não era destinada a Davi, era destinada a Saul. Por desobediência, Saul perdeu tudo aquilo que o Senhor tinha destinado para ele. Eu quero ler com vocês em 1 Samuel 10, capítulo 10, verso 1. Tomou Samuel um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul, o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a herança do povo de Israel? 1 Samuel 10, verso 10. Chegando ele a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou. Eu estou querendo dizer com isso que um homem que um dia o Espírito de Deus se afastou dele e entrou nele um espírito de mundo, ele foi cheio do Espírito de Deus e profetizou. Mas o Espírito de Deus o abandonou por conta da sua obsessão por perseguição e desobediência. O outro versículo que eu quero ler, 1 Samuel 16, verso 13. Tomou Samuel um chifre de azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. 2 homens de Deus, 2 homens que foram ungidos como príncipe sobre Israel. Um Espírito de Deus saiu dele e entrou um espírito imundo. O outro, o Espírito de Deus, entrou nele e permaneceu. Porque só ser um homem segundo o coração de Deus. O que nós vamos ver? Existia muitas semelhanças entre Davi e Saul. A primeira delas, reinaram em Israel por 40 anos. A segunda, foram ungidos pelo mesmo profeta. Samuel ungiu a Saul, Samuel ungiu a Davi. Foram homens que tiveram significados importantes no seu nome. Saul, pedido a Deus. Davi, amado por Deus. Sendo que esse pedido a Deus pelos homens foi o melhor que Deus arrumou em Israel para que pudesse governar e administrar aquele povo diante das guerras. Saul era considerado o maior dentre todas as tribos de Israel. Mesmo sendo da tribo de Benjamim, o maior de todas as tribos de Israel batia no ombro de Saul. Era o mais belo de todos, dentre todas as tribos de Israel. Então, a princípio, Deus ofereceu ao povo de Israel o que ele tinha de melhor. O povo está pedindo um rei, eu estou dando para vocês um rei. Mas sendo que Davi não era a mesma beleza que Samuel fez
adquiriu quando ungiu Saul. Quando ele chega na casa de Jessé, o que Deus está mostrando para ele não era a beleza que ele viu em Saul. Porque quando ele viu a Eliabe, Deus falou, não é esse. Quando ele viu Abinadab, Deus falou, também não é esse. Quando ele viu Samar, o terceiro, Deus falou, também não é esse. Passaram-se mais 4, e Deus falou assim, eu reprovo todos eles. Existe mais um Jessé? Existe, está lá no campo escondido. Mas o Senhor tinha visto. Muitas das vezes, quando nós estamos escondidos, o Senhor também está nos vendo. Muitas das vezes, quando nós estamos sendo rejeitados, o Senhor também está nos vendo. Estamos sendo desprestigiados na nossa casa, na nossa família, o Senhor também está vendo. Deus escolheu um homem segundo o seu coração. E uma coisa aqui eu quero trazer a atenção, que eu tinha falado isso com o Wander e com o Carlos. Posso falar, professor? Posso, né? Davi não era nascido quando Saul foi rejeitado. Saul assumiu o reino em 1050 a.C. Davi assumiu o reino em 1010 a.C. Salomão assumiu o reino em 970 a.C. Se Davi morreu com 70 anos de idade, 40 anos de reinado, 30 anos tinha quando Saul ainda reinava. 30 anos Davi tinha quando Davi ainda não tinha morrido. Saul não tinha morrido. 30 anos Davi não tinha sido ainda rei, mas em compensação, Saul já reinava há 10 anos antes de Davi nascer. 1050 antes de Cristo, ele assumiu o reinado, Saul. Davi, 40 anos depois, morreu com 70 anos. Existe uma diferença de 10 anos. Quando Deus escolheu Davi, segundo o seu coração, é algo que Deus projetou, idealizou no coração dele, mas Davi ainda não tinha sido gerado. Falei assim, pô, Wagner, de repente você está ficando louco. Eu não estou ficando louco, porque Josias foi profetizado 300 anos antes de Josias nascer. O rei de Judá, profetizado 300 anos antes. 1 Reis 13, 1 Reis 23. O início da promessa e a conclusão dessa promessa. Nasceu Josias, fez tudo aquilo que foi profetizado a Jeroboão, rei da tribo de Israel, a reino do norte, e aquilo aconteceu anos e anos depois, 300 anos depois. Estamos falando do mesmo Deus. Estamos falando do mesmo Deus. Nós estamos falando de um Deus que ele projeta e idealiza algo em nosso favor, em nosso benefício. Vocês escolheram um rei segundo o coração de vocês. Eu escolho um rei segundo o meu coração. E esse rei que eu escolho, eu já estou projetando da forma como ele será. Da mesma forma que Deus fez com Jeremias. Ainda que como ele estivesse sendo formado, Deus já tinha idealizado, já estava idealizando como seria Jeremias. Antes de Jeremias deixar a madre, Deus já tinha estabelecido Jeremias como profeta. Eu não estou falando nenhuma loucura. Esse é o Deus que nós servimos. Nós temos propósitos diante de Deus, sendo que da mesma forma que nós temos propósitos, nós somos rejeitados quando andamos na contramão que o Senhor espera, na direção que o Senhor espera de nós. A direção que o Senhor estabelece é para que nós andemos na presença do Senhor e buscamos algo para que nós possamos glorificar e exaltar o Teu nome. Quando fazemos da mesma forma que fez Saul, nós estamos na desobediência e Deus tira de nós a unção que estabeleceu sobre a nossa vida. Eu quero ler aqui para vocês. Existem muitas diferenças, embora existissem algumas semelhanças, existem muitas diferenças entre Saul e Davi. Fizeram coisas diferentes, escolheram caminhos diferentes, colheram resultados diferentes, morreram de forma diferente, por escolhas, por opções, por andar segundo a sua própria vontade. Saul era obstinado, Davi era temente. Saul buscava seu próprio objetivo, não se curvava quando pecava contra o Senhor. Davi se arrependia. Essa era a diferença. Então, eu coloco para vocês que em 1 Samuel 8, vai dizer que Saul diz a Samuel: atende a voz do povo em tudo aquilo que ele diz, porque não rejeitou a ti, mas a mim. Em 1 Samuel 16 vai dizer: vá à casa de Jessé, o belemita,
pois dentre os filhos de Jessé, me provi de um rei. Deus viu e separou alguém. Davi estava separado desde o ventre para poder ser aquele escolhido por Deus para pregar e fazer naquele tempo, fazer a vontade de Deus totalmente diferente de Saul. Amém? Deus já havia separado Deus já havia separado Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, já havia sido projetado por Deus. Existiu duas situações na vida de Saul e na vida de Davi. Os dois não foram totalmente perfeitos aos olhos do Senhor. Saul, ele foi rejeitado. Embora tivesse reinado por 40 anos em Israel, foi rejeitado no segundo ano do seu reinado. E a primeira desobediência foi: reinou Davi 1 ano em Israel. No segundo ano do seu reinado, ele foi fazer algo que desagradou totalmente a Deus. Era comum naquela época, quando as nações elas saíam para guerrear, principalmente o povo de Israel, aguardar pelo profeta para ser ungido, abençoado e avançar naquela batalha. Havia sido dado ordem a Saul que aguardasse por 7 dias o profeta. E Saul, vendo que os inimigos estavam no encalço do povo de Israel, aqueles que se encontravam com Saul, que anteriormente eram 3.000 e agora eram 600 pessoas ao redor de Saul para proteger Saul, se escondiam em buracos, cavernas, fendas e corriam para atravessar o Jordão, desesperado para que não tivesse confronto com os filisteus. Mas o que Deus está colocando era a responsabilidade de Samuel consagrar o povo a Deus para que pudesse partir para a frente da batalha. Como Samuel não chegava, Saul decidiu sacrificar. Era a responsabilidade do sacerdote sacrificar. Mas Saul intentou no seu coração fazer aquilo que era destinado aos profetas fazerem. E por essa razão, aquela unção que Saul recebeu para ter um reinado permanente em Israel e que seus descendentes fossem reis e príncipes por gerações e gerações, diante da desobediência, essa bênção que Deus tinha estabelecido sobre a vida dele, ele é rejeitado por Deus e deixa de ser um homem referente para aquela nação. Saul conseguiu cometer um segundo deslize. Deus deu uma ordem através do profeta: destrua todos os amalequitas. Os amalequitas era aquela nação que, quando o povo de Israel saiu do Egito, impediu que o povo de Israel passasse por suas terras. E Deus guardou aquilo no coração. Aí, de repente, nós vamos pensar assim: mas Deus é tão vingativo? Deus esperou tanto tempo para poder se vingar dos amalequitas? O momento era o momento de Saul. O momento era de Saul de cometer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E ele desobedeceu a voz do Senhor, fazendo aquilo que era do seu agrado. Se era para matar todos os tipos de animais, para matar homens, mulheres e até mesmo crianças, Saul desobedeceu. Os animais que eram gordos, apresentáveis, segundo eles e ouvindo a voz dos seus soldados, resolveu trazer para dentro de Israel para poder sacrificar ao Senhor aquilo que era impuro. O povo de Israel estava sendo contaminado com a atitude de Saul. E ao mesmo tempo também trouxe o príncipe, o rei de Israel, o rei dos amalequitas, Agag, como se fosse um troféu para dentro do território de Israel. Deus mandou destruir os amalequitas, todos, mas trouxeram o rei como um presente e trouxeram os seus animais para ser ofertados ainda pelo Senhor, para o Senhor, como oferta e sacrifício de algo que seria impuro. E Deus trouxe aquilo como uma abominação. Davi também não foi diferente. Davi também pecou contra Deus. Em atitude insana,
que todos nós conhecemos, ele adulterou com Betseba. E trouxe também algo para ele, para a vida dele, e também para a vida de todos os seus filhos, a desobediência. Trouxe espada, trouxe morte e trouxe sangue para dentro da sua casa. Eu disse tudo isso para vocês, para dizer que eu atribuí um tema a essa mensagem. Atitudes impensadas, consequências irreparáveis. Atitudes impensadas, consequências irreparáveis. Nós estamos vendo que, diante da desobediência agora de Davi, o filho que ele teve com Betseba, o Senhor tocou e morreu. Amon teve relações sexuais com a sua própria irmã. Absalão matou Amon. Joabe matou Absalão, o chefe da guarda de Davi. Salomão, após a morte de Davi, vai matar Adonias. E tudo aquilo que tinha sido profetizado pelo profeta Natã, em que a espada jamais sairia da casa de Davi, estamos vendo se concretizar em todas essas mortes que aconteceu na família de Davi. Desobediência. Só que existe uma diferença entre Saul e Davi. Quando Saul pecava, ele atribuía para outras pessoas os seus erros e ele mesmo não admitia. Quando Davi pecava, ele se arrependia e Deus perdoava. Um homem segundo o coração de Deus, ele não é um homem perfeito. Uma mulher segundo o coração de Deus, ela não é uma pessoa perfeita, mas ela procura se assemelhar àquele a quem ela acredita, àquele a quem ela serve, e busca se aproximar de Deus. Então nós estamos vendo pessoas comuns como nós, que erram como nós, mas que a diferença é justamente na hora do arrependimento, porque o Deus, ele é um só. Eu anotei uma coisa ali, e deixei até que no verso aqui da folha, eu vi isso em casa, antes de eu vir para cá, acho que é importante a gente aprender isso. Uma palavra que no hebraico se chama kadosh, kadosh, que significa separar e consagrar. Quando aplicada a Deus, não significa dizer que ele é apenas puro, mas que ele é distinto de tudo aquilo que existe. O que eu quero dizer com isso? Que a santidade de Deus ela é santa, que o amor de Deus ele é santo, que a justiça de Deus ela é santa, que a sua misericórdia é santa. Ele não ignora o pecado, mas salva sem comprometer a sua verdade. O que nós estamos vendo é que a justiça de Deus, ela é uma só e tem integridade. Então, por isso que quando Saul ele vai consagrar no lugar de um profeta algo que não é destinado a ele, ele está trazendo abominação não somente para o povo de Israel. Ele está sendo impuro diante de Deus, porque Deus não se corrompe com a oferta de Saul. A oferta de Saul, diante daquilo que é impuro que ele está trazendo para dentro de Israel, está trazendo abominação. E isso está causando para o povo a mesma coisa que venha de anos e anos, o povo sendo submisso à servidão dos povos que ele deveria dominar. Mas o que está acontecendo? O pecado do povo faz com que aqueles que deveriam ser dominados agora pisam no pescoço do povo de Israel. Israel não come. Israel não tem armas, porque em Israel não tinha ferreiro. Dentro daquele período de Jonas e de Saul, só quem tinha espada era o rei e seu filho. Como aquele povo combatia, não me pergunte que eu não sei. Mas não tinha espadas, não tinha lanças. Ele pagavam os filisteus para poder amolar os seus materiais, para poder fazer arado, para poder arar uma terra. E isso, quando nós estamos vendo isso, nós estamos vendo submissão. Um povo que foi separado e escolhido por Deus para governar, sendo submisso e escravizado por conta do pecado e por conta da desobediência. Então Saul fez a mesma coisa. Aquilo que já vinha acontecendo,
E Deus estabelecendo para aquele povo promessa. Existe uma promessa para o povo de Deus. O povo de Deus é para prosperar diante dos seus inimigos. É para glorificar o nome de Deus diante dos seus adversários. E a gente vai ver isso na vida de Davi. Diferente da vida de Saul. Saul fazia para se engrandecer e quando errava não se arrependia. Davi fazia diferente. Quando ele errava e se arrependia, Deus abençoava e poupava a vida de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, que procurava cada vez mais se aproximar de Deus. O texto vai dizer que quando Davi, ele foi escolhido por Samuel, escolhido por Deus e ungido por Samuel, ele estava afastado dos seus irmãos. E era a responsabilidade de uma casa, quando recebia um profeta, receber aquele homem na condição de profeta. Então aquele povo iria cear com Samuel. A mesa estava preparada para todos, menos Davi. Mas só que aquele a quem Deus tinha escolhido é o que estava sendo ignorado por todos, pelo pai, pelos seus irmãos. Mas o profeta diz: nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Não nos assentaremos à mesa enquanto o desprestigiado não chegar. Não nos assentaremos à mesa enquanto o rei de Israel não chegar. Porque o Senhor já estabeleceu para ele um novo rei. E esse rei segundo o seu coração. Não segundo o coração dos homens, mas segundo o coração de Deus. O que Deus está estabelecendo naquela casa era uma nova direção para Jessé. Sendo recebido Davi, diante de todos eles que o ignoravam, ele foi prestigiado e por Samuel honrado e estabelecido como o novo rei de Israel. Nós estamos colocando que tanto Davi como Samuel teve a oportunidade de governar uma nação escolhida por Deus. A diferença foi que Saul, quando errou, ele não voltou para trás do coração e buscou arrependimento. A diferença de Davi, que quando ele errava diante de Deus, ele reconhecia seus erros. E quando os profetas chegaram diante dele, o mesmo profeta Natã, e também agora, por ocasião do censo que Davi estabeleceu, que o texto vai dizer que Satanás incitou a Davi a levantar um censo em Israel. Uma coisa comum, banal. Poxa, tem tantas pessoas aqui na igreja, eu vou levantar um censo para saber quantas pessoas tem. Mas para o povo de Deus aquilo foi ofensivo. Porque quem guerreia as nossas guerras, quem faz vitória nas nossas batalhas, não somos nós. É Deus que faz. Quando eu, na condição de um rei, estabeleço um censo para saber quantas pessoas estão me servindo, qual é o número das pessoas que existem no meu exército, eu não estou confiando em Deus. Eu estou confiando na minha mão. O que Deus está mostrando para Davi agora, que realmente existia um número enorme de pessoas favoráveis a Davi. E isso Joabe vai falar para ele. Vai assim: meu senhor, não são todas servos do meu senhor? Não são todas pessoas que realmente estão submissas ao rei? Por que agora incitar o coração de Deus e levantar um censo para que a mão de Deus pese contra nós? E mesmo assim, Davi também aqui foi obstinado, porque o censo foi realizado. E 1.100.000 pessoas puxavam as espadas no exército de Davi. Um exército grandioso, mas a mão de Deus pesou sobre a cabeça de Davi. Porque eu quis ler sobre a santidade de Deus, que Deus, de qualquer forma, Ele vai pesar a mão diante da nossa iniquidade. Mesmo Saul sendo um homem que desagradou a Deus, e Davi um homem segundo o coração de Deus, diante da santidade de Deus, diante da integridade de Deus, se pecava, ser punido. E é isso que Deus está mostrando para Davi. O profeta Gade chega para Davi e fala assim: Davi, 3 coisas eu te ofereço. Durante 3 anos, você fugir diante dos teus adversários
durante 3 anos, ser estabelecido fome sobre Israel. Durante 3 meses, você fugir diante dos teus inimigos e a espada deles te alcançar. E durante 3 dias, a mão do Deus Todo-Poderoso cair sobre a sua cabeça. Ele falou assim: escolho eu cair sobre a mão do Deus Todo-Poderoso, porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia, sim, mas matou 70 mil homens em Israel. Você tem todo o direito de fazer o censo, Davi. Mas a minha mão ela vai pesar sobre você. Porque a minha justiça, ela é santa. A minha santidade é santa. A minha misericórdia, ela é santa. E eu não mudo. Se você pecar, Saul, eu vou te punir. Se você pecar, homem segundo o coração de Deus, eu vou te punir. Porque existe integridade em Deus. E nós, na condição de servos de Deus, precisamos entender essa integridade. Precisamos entender que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus estabelece na nossa vida como um cristão, já foi idealizado há muito tempo. E nós, quando paramos, travamos ou deixamos de fazer, deixamos de executar, nós estamos impedindo aquilo que Deus idealizou para nós. Será que Deus perdeu tempo só para pensar na vida de Davi? Será que Deus perdeu tempo só para pensar na vida de Josias? Será que Deus perdeu tempo só para pensar na vida de Jeremias? Será que nós somos um acaso? Será que não existe projeto e plano de Deus para mim e para você? Será que aquilo que nós colocamos muitas das vezes no nosso coração como obstinação, que foi o caso de Saul, não tem nos impedido de nos aproximarmos de Deus, recebermos algo no futuro que seja realmente, que venha trazer benefício para a minha vida, benefício para a vida dos meus descendentes, porque a descendência de Saul, ela foi prejudicada. Alguém depois coloca a hora aqui para mim, por favor, que eu estou sem relógio aqui, sem celular, depois, por favor. O destino dos descendentes de Saul foi prejudicado por conta da obstinação de Saul. O profeta Samuel vai dizer para ele: Saul, a obedecer é melhor do que sacrificar. Porque Deus não se agrada mais de sacrifícios e holocaustos do que obediência. Porque se você vai consagrar a Deus algo referente ao teu pecado, é uma oferta de holocausto ou uma oferta de sacrifício. Mas quando você oferece a Deus algo que realmente seja de gratidão, de ações de graça, é para que você faça com Ele comunhão. Agora, quando nós pegamos isso, e o profeta estabelece para ele: o que você está trazendo para mim, como foi o caso dos animais dos amalequitas, é algo que é impuro e eu não recebo. Porque eu não tenho prazer em sacrifício, eu tenho prazer na obediência. Eu tenho prazer que nós, na condição de servos de Deus, venhamos cumprir a palavra de Deus. É isso que Deus se agrada, não é do nosso sacrifício. E é isso que Samuel está dizendo para ele. Deus não se agrada da sua oferta. Deus não se agrada daquilo que você está querendo oferecer. A única coisa que Deus estabeleceu, falou para você, assim: vai lá e destrói os amalequitas. E uma consequência disso, nós vamos ver 570 anos depois, no livro de Esté. Porque o livro de Esté vai dizer que Amã era um agagita, ou seja, um descendente de Agag. Então Saul não matou todos os agagitas, todos os amalequitas. Nem todos foram mortos. E nós vamos confirmar isso também no livro de 1 Reis, capítulo 30. Porque foram os amalequitas que tomaram as esposas dos homens que estavam com Davi. E invadiram Siclag e levaram todas aquelas mulheres. Os amalequitas não foram todos destruídos. Então houve mais uma desobediência de Saul. Quando nós deixamos de cumprir a vontade de Deus, isso traz para nós consequências. Para Saul trouxe consequências porque Jonatas poderia ter sido príncipe em Israel. Vou mencionar Mefibosete só como uma comparação, não seria ele, ok? Talvez Mefibosete também seria um príncipe ou rei em Israel. Mas o destino dele foi totalmente diferente diante da desobediência de Saul.
E por conta disso foi rejeitado essa descendência de reis que poderia trazer dentro dessa vida de príncipes que poderia ser gerado na descendência de Saul. Na contramão disso, eu tinha feito um comentário, isso eu vou corrigir aqui. Eu tinha feito esse comentário no livro, quando eu fiz uma ministração para os homens, de que o futuro de o futuro de Saul poderia ter sido diferente. E até a música que muitas das vezes hoje nós cantamos, como ele é o leão da tribo de Judá, Jesus que tomou as nossas cadeias e nos libertou, poderia ser, ele é o lobo da tribo de Benjamim, descendência de Saul. E aqui eu vou fazer essa correção. Por quê? Existe uma coisa que nós precisamos priorizar na nossa vida que hoje em dia não existe mais. Bênção. Gênesis 49 estabelece uma bênção sobre a vida de Benjamim e sobre a vida de Judá. A bênção de Judá jamais sairia, ou seja, Jesus jamais viria da descendência de Benjamim diante da bênção que foi estabelecida sobre Judá. Porque de Siló virá, da tribo de Judá. A posição é de Judá sempre estabelecido como aquele que virá o Messias, e não poderia ser na tribo de Benjamim. Só que tem algo que nós vamos aprender e entender também, que quando Davi, ele se posiciona diante de Golias, isso aí é uma coisa no mundo espiritual muito interessante, eu até comentei isso com o Wander hoje de manhã. Quando Saul, ele aparecia diante do povo de Israel e afrontava o exército do Deus Todo-Poderoso por 40 dias, manhã e tarde. Afrontava o exército de Deus de Israel. E ninguém se levantava contra Golias. Mais tarde, quando Davi aparece, surge lá em torno dos seus 17 anos e vê aquele incircunciso afrontando o exército do Deus vivo. O texto vai dizer que, sendo Saul da tribo de Benjamim, era uma tribo que tinha habilidade na funda e que muitos dos seus guerreiros acertavam um fio de cabelo a determinada distância com a mão esquerda sem errar e com muita precisão. Mas o líder dessa tribo estava acovardado dentro da tenda. Mas aparece uma criança praticamente, um adolescente, para poder trazer essa afronta do povo de Israel. E aquilo que foi escolhido lá atrás por Saul, quando o povo exigiu de Israel um rei, exigiu de Samuel um rei, que guerreava as suas batalhas, Davi vai dizer isso agora. Eu vou contra ti, tu vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Senhor das batalhas, o Senhor das guerras. Lá Saul ignorou, o povo ignorou, e aqui Davi está trazendo de volta e restaurando o nome do Senhor. É isso que Davi estava fazendo, é isso que o Senhor estava colocando. Sendo que essa afronta trazida por Golias, manhã e tarde, o símbolo da bandeira do estandarte de Benjamim, é o lobo que despedaça presa na parte da manhã, que mata presa na parte da manhã e despedaça, sendo que à tarde ele vai lá e colhe os seus despojos. Era justamente o que Golias estava fazendo. Eu te afronto na parte da manhã e te afronto à tarde. Você não é o lobo que despedaça presa, você não é o lobo que colhe os despojos, e todo mundo acuado em cavernas e buracos, porque perderam a referência do Deus Todo-Poderoso. Deus colocou aquele povo para governar nas nações à sua volta. O pecado que aquilo estava trazendo para o povo de Israel era justamente isso. Fazendo com que esse povo fosse dominado por exércitos e sendo afrontados por ele. Se plantasse, eu destruía. Se tinha alguma coisa para poder plantar, vocês precisam pagar para afiar a ferramenta que vocês vão justamente precisar arar a terra. Precisava pagar os filisteus. E é isso que Deus estava querendo libertar. Mas o povo, oprimido na época de Saul, fez totalmente o oposto.
A Bíblia vai dizer que, a palavra de Deus que eu separei aqui, alguns tópicos aqui importantes, vai dizer que Davi, ele é um homem que confiava em Deus, tinha fé em Deus, e diante das adversidades, ele sabia em quem ele acreditava, sabia em quem confiava. O texto vai dizer que Davi, ele era humilde, Salmo 131. O texto vai dizer que ele era fiel, e teve a oportunidade por 2 vezes de tirar a vida de Saul e não fez, porque sabia que Saul ele era ungido do Senhor. Ele teve a oportunidade de mostrar perseverança diante de tudo aquilo que aconteceu com as mulheres daqueles homens em Ziclag, mas ele confiou em Deus, e antes de partir ele consultou ao Senhor. Vai dizer que esse camarada, ele também, esse rei, ele era humilde diante do Senhor, tinha humildade, tinha benevolência, porque foi assim com a vida de Mefibosete. Descendente de Jonatas, descendente de Saul, restitui tudo aquilo que era de Saul, faça com que Mefibosete sente à minha mesa. E assim foi feito, porque era um homem que temia a Deus. Nós vamos ver que Saul era totalmente diferente. Quase matou a vida do seu filho por uma atitude impensada. Jonatas, com o coração cheio do poder de Deus, matou 20 filisteus. E aquilo ali foi um alarido no povo, que o povo viu que tantas pessoas, às vezes ali, eram submetidas ao governo dos filisteus, e que naquele momento a glória estava sendo derramada no povo de Israel, e aquilo ali, para o povo de Israel, era vitória. E Saul, empolgado com aquilo, decidiu correr atrás dos filisteus, e todos aqueles que eles viam matavam. Mas só tem uma ordem: se alguém parar nesse exército e resolver comer, morrerá, porque nós vamos perseguir os filisteus até a noite. Só que o Jonatas não sabia disso. Encontrando mel no meio do caminho, espetou a ponta da lança e botou na boca. O texto vai dizer que os olhos de Jonatas brilharam diferente de todos os outros que estavam ali, porque aquele mel trouxe para ele vigor. E algo ficou diferente, porque quando consultados se deveriam continuar, Deus não respondeu. Saul havia feito uma promessa: nós vamos continuar. Aqueles que ficarem pelo caminho, se comerem, morrerá. Só que era o próprio filho. O próprio filho comeu o mel, sendo que Saul iria matar Jonatas. Só que o povo não deixou. Uma atitude impensada, um voto impensado, que traria consequência para o seu povo. Esse homem, ele fez o voto para oferecer o sacrifício que era destinado ao profeta Samuel. E nós estamos vendo que Deus não se agradou daquilo que faria Saul. Saul teve a oportunidade também de consultar algo que era proibido em Israel, que era uma necromante. Passou 38 anos da sua vida perseguindo Davi, perseguindo alguém que lhe era fiel. O que Deus está mostrando para nós é que as nossas escolhas, ela precisa ser alinhada com a vontade de Deus. A nossa obstinação de fazer algo, e obstinação nós fazemos algo de forma deliberada, mesmo sabendo que é contrário à vontade de Deus. Era isso que estava fazendo Saul. Ele sabia que era errado, mas ele era obstinado. Eu sei que Davi atualmente é aquele que talvez possa me substituir, mas ele não estava pensando da mesma forma que Davi pensou, sabendo que ele era ungido do Senhor. Não tocou em Saul. O que nós estamos vendo aqui é que, agora eu vou partir para a gente encerrar, que enquanto Saul passou grande parte da sua vida perseguindo Davi para tirar a sua vida, né? E o que nós vamos ver é que enquanto Davi se preocupava em descansar no esconderijo do Altíssimo e se manter firme na sombra do Onipotente,
Saul ficava o tempo inteiro apossado de um espírito imundo, buscando arremessar lanças em quem lhe era fiel. Um descansava no esconderijo do Altíssimo. O outro, o Espírito de Deus que havia se retirado dele, apossado por um espírito imundo, arremessava lanças naquele que procurava lhe fazer o bem. Alguém que já tinha sido ungido por Deus para substituir o seu lugar. E muitas das vezes, talvez nós possamos estar inconformados com algo também na nossa vida como cristão, uma falta de posicionamento errado dentro da nossa casa. A função de Samuel, na condição de um sacerdote, era oferecer algo que verdadeiramente agradasse a Deus. E Samuel não tinha outra opção senão oferecer uma oferta que agradasse ao Senhor. Quando Saul ele coloca a mão naquilo que não é destinado a ele, para ofertar a Deus, para consagrar a Deus, ele está trazendo a abominação, porque aquilo não compete a ele. Aquilo compete ao profeta, compete ao sacerdote. Porque Deus o destinou para aquele fim. E muitas das vezes nós somos comprometidos com algo que estamos sendo negligentes em fazer. Deveríamos fazer algo que realmente agradasse ao coração de Deus naquilo que foi estabelecido e instituído para nós. E nós não estamos fazendo dessa forma. A imutabilidade de Deus, ela não muda. Aquilo que Deus é para nós, Ele não muda. Mas aquilo que nós precisamos ser para Ele, precisa fazer toda a diferença. Aqui eu encerro, dizendo assim: você já parou para pensar que a história de Davi, a história de Saul, ela poderia ser diferente? Se a obstinação desse lugar à obediência, o reino de Saul seria confirmado para sempre. Isso é confirmado lá em 1 Samuel 13:13. Vocês podem ler depois e confirmar isso. O reino dele seria confirmado para sempre. Descenderiam dele reis, príncipes, mas sendo que Saul ele foi rejeitado. Viveu 38 anos sendo rejeitado, excluído de um propósito de Deus. Enquanto Davi buscava cada vez mais se aproximar de Deus, Saul se afastava dele. Enquanto Davi se sentia seguro no esconderijo do Altíssimo e descansava à sombra do Onipotente, Saul, atormentado por um espírito maligno, era possuído de inveja e arremessava lanças em quem lhe era fiel. E enquanto Davi buscava a Deus, um coração puro e inabalável, Saul era incessante nas suas maldades. E aqui eu deixo uma pergunta para vocês, e vocês levem essa pergunta para casa. Que futuro estamos dispostos a deixar para a vida dos nossos descendentes? Obediência ou obstinação? O que Deus tem colocado no nosso coração, na condição de cristão, para que nós venhamos ter essa responsabilidade em relação àqueles que são nossos, aqueles que estão dentro da nossa casa, que são de nossa responsabilidade, né? Nosso ministério, nosso cuidado, aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Vocês que são cheios do Espírito Santo de Deus, zelem por Ele, para que Ele não seja retirado de vocês. Amém? Deus abençoe, uma ótima noite. Pastor?